Boa tarde, queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula desta sexta-feira, 24/7/2020. Na nossa aula de hoje, a nossa aula de História. Iniciaremos fazendo a correção da atividade da aula passada, depois passaremos para o tópico da aula de hoje, que é o surgimento da moeda. Então, já peguem os cadernos de vocês, coloquem na página para fazermos a correção. A primeira atividade era lá da página 45, que perguntava: explique o que é agricultura de subsistência. Na aula passada, eu expliquei para vocês o surgimento do comércio. Vocês lembram como o comércio surgiu? O comércio, ele surgiu quando as pessoas começaram a produzir o seu próprio alimento e faziam uma troca. Vocês lembram? Eles trocavam um alimento que eles fabricavam em grande quantidade por outro alimento que eles já tinham em menor quantidade. Então, inicialmente, o comércio ele surgiu da troca de mercadorias. E isso se originou graças à agricultura de subsistência. Isso surgiu porque os grupos familiares fabricavam uma agricultura de subsistência. E o que é essa agricultura de subsistência, professora? É um tipo de cultivo agrícola que é destinado a garantir a sobrevivência de um grupo, produzindo apenas aquilo que é necessário para a alimentação e o uso da própria comunidade. Então, a agricultura de subsistência é um tipo de agricultura, de produção de alimento que é destinado à sobrevivência do povo, que é destinado para a própria comunidade, para o próprio povo, ok? Quem acertou, coloca o certinho. Segunda questão: como eram feitas as trocas comerciais? Como é que as pessoas trocavam o alimento que produziam por outro alimento? O excedente da produção, ou seja, aquilo que se produzia além do necessário, passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Eles trocavam cereais, os frutos produzidos e os animais criados por outros produtos. Essas trocas, elas eram diretas e ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. Então, como é que eram feitas essas trocas comerciais? Os ser humano, as pessoas, trocavam aquilo que eles produziam a mais, certo? Por outros alimentos, por alimentos diferentes, alimentos que eles não tinham, Eram diretas essas trocas, eles trocavam diretamente e assim aumentava a quantidade de alimentos que eles tinham, ok? Então, vocês vão colocar que eles trocavam, eles produziam além do que eles precisavam e trocavam aqueles alimentos que eles tinham em grande quantidade por alimentos que eles já tinham em menor quantidade e eram feitas de maneira direta, ok? Quem acertou, coloca o certinho, quem errou, faça a correção. A terceira questão era para ler as afirmações e colocar V quando for verdadeiro e F quando for falso. Primeiro quadradinho, as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos atrás? Falso. As trocas, pessoal, começaram há mais de 6.000 anos atrás. Então, essa afirmativa é falsa. A próxima. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Verdadeiro. O desenvolvimento das técnicas, o aumento dessas técnicas, o aperfeiçoamento dessas técnicas possibilitou que fossem realizados mais produções e dessa forma trocas entre as famílias. É verdadeiro. O terceiro, há 6.000 anos as trocas comerciais eram feitas de maneira direta? Verdadeiro, eram feitas de maneira direta. Como assim, professora? Diretamente, um homem que fabricava um determinado produto ia ele mesmo trocar aquele produto com outro homem que fabricava um outro produto. A próxima. A economia de subsistência
tem por objetivo venda de grande quantidade de produtos? Falso. A agricultura de subsistência é aquela que é usada para garantir o próprio sustento, é aquele que produz alimentos para a própria pessoa comer, própria pessoa se alimentar, não para ser vendido, é falso. A próxima. As trocas de produtos aumentaram a diversidade da alimentação das famílias? É verdadeiro, né? A partir das trocas, as pessoas começaram a ter produtos que não produziam na sua agricultura. Então, teve o quê? Um maior número de alimentos diferentes para poder comer, ok? Então, é verdadeiro. Partimos para a próxima página, que é a quarta questão. Que a quarta questão dizia assim: como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Primeiro eles trocavam para depois eles estabelecerem um valor, um dinheiro que deveria ser pago pelaquele produto. Eles estabeleciam valores, pessoal, considerando o tempo de trabalho que eles empregavam para aquela produção. Alguns produtos levavam um tempo maior para serem cultivados ou produzidos, então por isso eles tinham um valor maior. Então eles determinavam o preço, o valor que deveria ser pago pelaquele produto de acordo com o tempo que eles demoravam para fabricar aquele produto e o trabalho que eles utilizavam, né? Aqueles que tinham mais tempo, que tinham mais trabalho, eram consequentemente mais caros. Quinta, encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Aí nós temos o peixe, temos as aves, as ferramentas, os cereais e o trigo, né? Eram produtos que eram trocados inicialmente. E tinha um pontinho embaixo que dizia: agora reúna-se em grupos e imaginem 2 exemplos de trocas que poderiam ser feitas entre os produtos encontrados no diagrama. Registro. Vocês poderiam dizer, pessoal, que poderia ser realizado a troca de 2 cestos de cereais por 1 cesto de peixe, né? Teria que ser 2 cestos de cereais por 1 cesto de peixe, porque o peixe seria mais caro, né? Ou 2 cestos de trigo por um conjunto de ferramentas, 1 cesto de peixe por 6 aves e outras combinações que vocês julgarem que sejam corretas, que sejam equivalentes, ou seja, que uma valha pela outra. Como aqui eu tenho 2 cestos de trigo por um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas com certeza seria mais caro que o trigo, então teria que ser 2 cestos de trigo, né? Teria que ser equivalente, um teria que ter o mesmo preço do outro, tá? Vocês podem colocar esses exemplos, ok? E vamos agora para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre o surgimento da moeda. Como foi que a moeda surgiu? Nós sabemos, até agora, que o comércio ele iniciou pela troca de produtos. Os seres humanos eles trocavam os produtos que fabricavam. Depois eles começaram a estabelecer um valor para aquele produto, né? E aquele valor ele era estabelecido de acordo com o tempo e o trabalho que eles utilizavam para produzir aquele alimento, tá? Mas depois, com o tempo, surgiu a moeda. Aí agora nós vamos realizar a leitura e eu quero que vocês fiquem bem atentos a essas informações. Há cerca de 6.000 anos, que estou lendo aqui embaixo, tá, pessoal? Há cerca de 6.000 anos, apesar do sistema de equivalência de valores, realizar uma troca comercial não era uma coisa muito simples. Uma tecelã, por exemplo, ela teria de encontrar um agricultor que estivesse em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos que ela precisava. Então, não era uma coisa muito simples. Você tinha que encontrar alguém que quisesse o seu produto e que tivesse justamente aquilo que você queria. Porque você não ia trocar o seu produto por algo que você não quer,
por algo que você já tem, por algo que você não precisa, né? Então, não era tão fácil assim. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usavam sementes de trigo abundantes na natureza e fáceis de transportar. Então, para poder facilitar essa troca entre as pessoas, eles começaram a usar esse símbolo de equivalência. Ou seja, tinha que ser um símbolo, alguma coisa que tivesse o mesmo valor, né, que tivesse a mesma importância. Os primeiros grupos familiares, eles usavam sementes de trigo que encontravam na natureza e já eram fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisaria mais oferecer os seus tecidos em troca de arroz, por exemplo. Ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo e o agricultor poderia utilizar as mesmas sementes para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisaria. Então, não era mais necessário eu oferecer o meu produto, né, a uma pessoa que talvez não quisesse. Eu poderia oferecer as sementes de trigo, né? Eu oferecia as sementes, pegava aquele produto e aquelas mesmas sementes poderiam ser usadas para comprar, né, outro produto. Então, foi quando começou a surgir a moeda. Aquelas sementes, elas representavam o dinheiro, elas representavam as moedas. Eu dava determinada quantidade daquela semente, daquela moeda, em troca do produto. Essas sementes, elas serviam como uma espécie de moeda. Moeda é um meio utilizado para poder realizar pagamentos, né, por bens ou serviços. Então, o comércio, ele ficou mais fácil e dinâmico com o surgimento da moeda. E com o passar do tempo, as trocas comerciais, elas passaram a ser diretas. Ela não era mais direta produto por produto, era o produto pela semente, que representava a moeda. Esse longo processo histórico determinado por produtos por serem mais valorizados ou raros, eles recebiam um valor maior nas trocas. Então, se tinha um determinado produto que ele era mais valorizado, que era mais difícil de se encontrar, ele precisava-se de mais sementes, ele era mais caro, né? Precisava-se de mais moedas. Posteriormente, com a ampliação das relações comerciais, estabelecer valores equivalentes, valores iguais, para produtos não era suficiente para atender às complexidades que as trocas comerciais apresentavam. Nesse contexto, surgiram as primeiras moedas, que foram criadas para facilitar as trocas que não podiam ser realizadas entre produtos específicos. A criação da moeda possibilitou uma grande ampliação das relações comerciais, das trocas de novos produtos e da expansão territorial. Então, a invenção da moeda trouxe grandes benefícios. Ok, pessoal? Então, vamos virar a nossa página e aqui nós temos a imagem das sementes de trigo, tá? Aqui na mão dessa mulher, que foram utilizadas por muito tempo como moeda pelas civilizações antigas. Então, a moeda deles eram as sementes de trigo. Por que inventaram o dinheiro? Por que, professor? Para que surgiu? Por que surgiu a invenção do dinheiro? Como surgiu? O dinheiro, pessoal, ele foi criado para facilitar as trocas comerciais, quando estas ficaram mais complexas. Então, como eu acabei de falar para vocês, as trocas, elas começaram a ficar mais difíceis. Por quê? Porque tinham produtos que eram mais difíceis de serem encontrados, que levavam mais tempo para ser fabricados. Então, eles passavam a ser mais caros e as pessoas não queriam mais trocar por aquele determinado produto mais simples. Então, ficou muito mais difícil realizar a troca. Então, surgiram as moedas, né, o dinheiro, para facilitar esse problema, né, para que a pessoa não tivesse mais toda essa dificuldade na hora de realizar as trocas.
A princípio, as permutas são trocas. Eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Sabe-se que na China, mais de 1000 anos antes de Cristo, já se usavam conchas como a moeda de troca. A partir daí, os materiais utilizados, eles foram mais diversos por todo o mundo, dos quais o exemplo mais conhecido é o sal. Então, eles usavam diferentes produtos como se fosse moeda, como se fosse dinheiro. Lá na China, eles usavam a concha. As primeiras civilizações, como a gente acabou de ver, usavam as sementes de trigo. E tinham alguns lugares do mundo que usavam o sal. Há mais de 2000 anos, já se tem notícias de moedas feitas em metal, como o ouro, o prata e o cobre. O valor dependia da abundância, ou seja, dependia da quantidade ou da escassez ou da falta de certo material em cada região. Então, depois, há mais de 2000 anos, é que começaram a fabricar as moedas de metal, as moedas de ouro, as moedas de prata. E o valor daquelas moedas dependia da quantidade que se tinha daquele material. Se tinha muito metal, aquele metal ele já era mais barato. Se tinha pouco metal, ele já era mais caro. Centenas de anos depois, os reais e os governantes começaram a cunhar, ou seja, a imprimir uma marca dos seus rostos nas moedas. Nessa época, cada pessoa que fosse dona de certa quantidade de metal levava esse material até uma repartição para que fosse transformada em uma moeda com o rosto do rei, como temos bem na imagem do livro de vocês, que é uma moeda que representa o rei Filipe II da Macedônia do século IV a.C. Então, eles começaram a imprimir a sua própria imagem, o seu próprio rosto naquela moeda, para representar que aquilo era seu, né? Aquilo era daquele determinado rei. O ouro e o metal mais precioso acabou virando referência de valor. No século XIX, ainda valia o ouro, mas as notas em papel elas já se tornaram mais populares. Na década de 1970, nos Estados Unidos, aboliram a referência do padrão ouro e o papel moeda passou a valer por si só. Depois foi copiado pelos outros países que passaram a utilizar o dólar como referência para o valor de suas moedas. Então, já na década de 90, além da moeda, surgiu mesmo o dinheiro de papel, né? A impressão do dinheiro de papel, que é o dinheiro que a gente também vê nos dias de hoje, não é isso? Olha, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem de alguns dinheiros, né, que já foram utilizados aqui no Brasil. Né? Eles receberam diferentes nomes, né, o dinheiro utilizado no Brasil, e nós temos também aqui algumas imagens desses dinheiros. Primeiramente, foi utilizado o réis, o dinheiro era chamado de réis, depois passou a ser chamado de conto de réis, depois passou a ser chamado de cruzeiros, cruzeiros novos, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiros novamente, cruzeiro real e o dinheiro que nós utilizamos nos dias de hoje, que é o real. E aqui nós temos a imagem, olha só. Cada uma dessas cédulas de dinheiro nós temos a impressão de um rosto, né, de algum rei, de algum imperador, de algum presidente da época. Não é? Então, esses foram os diferentes nomes que o dinheiro brasileiro recebeu. Mas nos dias de hoje, o dinheiro brasileiro ele se chama real. Ok? E todas essas cédulazinhas que tem aqui, elas já não existem mais. Elas deixaram de existir, tá? E aqui também eu trouxe para vocês uma imagem das moedas, né, de como eram as primeiras moedas que surgiram, né, até as moedas atuais. Só que todas essas moedas que tem aqui também, pessoal, elas não existem mais, tá? É só para vocês observarem e verem como eram as moedas antigamente, né, as primeiras moedas que surgiram. E vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é a página 49 e a página 51, copiar
e responder no caderno, ok? E me mandar a fotografia da foto. Tchau, tchau!